À quarta-feira, como é habitual, contamos com o comentário de Jorge Neto, advogado. Bom dia, Jorge. Muito obrigada pela sua presença. Voltou a Comissão de Inquérito ao BES, muitas personalidades para serem ouvidas. Ontem foi a vez de Vítor Bento, que foi parco em palavras. Sim, foi parco em palavras, mas também foi, é bom dizê-lo, acutilante do ponto de vista da defesa da sua intervenção e da sua posição no banco, concretamente lançando algumas farpas a outros intervenientes no processo, designadamente ao Governador do Banco de Portugal. Percebe-se de facto que Vítor Bento saiu do banco sem ter levado a cabo aquilo que era a sua estratégia e que passava seguramente por uma alternativa àquela que foi adotada. Que era a recapitalização pública e não a resolução. E de alguma forma nota-se uma certa mágoa de Vítor Bento de não ter sido adotada essa solução, na perspectiva dele, tanto quanto se percebe, explícita e implicitamente teria sido uma solução mais adequada para o banco. E aqui está, de facto, pela primeira vez clara, aquela que era uma linha de fronteira entre a posição que foi sempre assumida pelo Governo e pelo Banco de Portugal e a posição que foi assumida, ou que está a ser assumida, ou que foi assumida então por outros intervenientes. Eu penso que o que vai ficar como corolário desta comissão de inquérito, basicamente, é a dúvida, e uma dúvida metódica, na esteira de Descartes, de que a alternativa à resolução seria a recapitalização e, porventura, a recapitalização teria sido uma melhor solução não só para o banco, mas também para o sistema financeiro e, eventualmente, até para outras empresas que, de alguma forma, acabaram também por ser afetadas por esta ruína do banco. Vítor Bento foi convidado para credibilizar o BES. Eu pergunto-lhe se depois, com esta saída repentina, se o que acabou por acontecer foi exatamente o contrário. A ideia na altura, enfim, se olharmos para a história, era de facto que Vítor Bento fosse uma espécie de estabilizador do banco, que criasse uma nova estratégia de gestão, que eliminasse, enfim, algumas dúvidas que subsistiam à época relativamente à fiabilidade e relativamente à solvabilidade do banco. Mas o que é facto é que tudo se desmoronou muito rapidamente. O que fica das palavras de Vítor Bento é que, de alguma forma, as expectativas que ele criou nas conversas com o Banco de Portugal se esboroaram com o decurso do tempo, de uma forma muito, muito rápida e que ele não pôde controlar. E uma vez que fala em Banco de Portugal, a verdade é que tem havido muitas dúvidas e muitas trocas de acusações. Ontem, como dizia Vítor Bento, lançou farpas a Carlos Costa. Carlos Costa, já esta semana, defendeu perante os principais banqueiros do país que o Banco de Portugal está de consciência tranquila, que ninguém pode acusar o Banco de Portugal de complacência, que foi inclusivamente intrusivo. Nunca Carlos Costa se tinha defendido desta forma? Não, porque também nunca Carlos Costa também teve tão debaixo de fogo como agora. Eu recordo que na Comissão de Inquérito Carlos Costa foi objeto de uma grande pressão do ponto de vista da inquirição e da intervenção dos deputados, inclusive dos deputados da maioria. Pese embora, também há aqui que reconhecer que os deputados da maioria tiveram uma posição na Comissão e dias depois mudaram de posição. Recordo que houve, da parte do PSD concretamente, de alguma forma, a imputação a Carlos Costa de alguma responsabilidade no que tinha sucedido e dias depois vi esses deputados do PSD defenderem que, afinal, o problema não era da supervisão, o problema era da gestão, indo um pouco na esteira daquilo que foi dito pelo Primeiro-Ministro. De qualquer forma, é bom reconhecer que Carlos Costa, de alguma forma, tem sido uma das referências nesta Comissão de Inquérito pela negativa, no sentido de que o Banco de Portugal não terá feito tudo aquilo que estava ao seu alcance para evitar esta situação, sobretudo quando, infelizmente, só atua numa fase muito, muito, muito tardia, quando seria expectável que, muito tempo antes, a supervisão tivesse já na posse de alguns elementos e de alguma informação para ter uma atuação, aí sim, uma atuação intrusiva. É essa a crítica que é feita, não que o banco não tenha tomado as providências que justificavam, mas, sobretudo, o timing dessas providências. Devia ter feito, porventura, muito mais em momento anterior e isso, de facto, não fez. E já esta semana surgiu a notícia de que a resolução do BES poderá ser ilegal porque viola a Constituição da República Portuguesa, também as regras europeias. Parece-lhe, de facto, que esta resolução pode ser ilegal?
Tenho algumas dúvidas do ponto de vista jurídico relativamente à solução que foi adotada, mas também não sou tão claro e tão inequívoco no sentido de dizer que há aqui uma inconstitucionalidade ou há aqui uma ilegalidade. Eu, enfim, penso que compreendo as motivações que estão na base dessas alegações. Basicamente tem a ver com a proteção da propriedade, com o princípio da igualdade, tem a ver com o princípio da proporcionalidade. Enfim, penso que são basicamente esses os princípios que estão invocados para sustentar a jusante a inconstitucionalidade ou a ilegalidade desta resolução. Enfim, os tribunais decidirão. Há seguramente razões que fundamentam essas alegações, mas haverá também outra perspectiva, que é a perspectiva do Governo, do Banco de Portugal, relativamente ao estado de exceção que levou à tomada desta posição, à sua justificação, à sua fundamentação. Enfim, penso que há argumentos fundamentados e credíveis de um lado e do outro. Veremos o que é que os tribunais decidem. Aliás, não é a primeira vez que esta questão é suscitada, tanto quanto sei, há vários processos em curso no Tribunal Administrativo de Lisboa, propostos por diversos interessados, que suscitam esta questão da ilegalidade e da inconstitucionalidade da resolução. Veremos o que é que os tribunais decidem. Os franceses da Altice foram escolhidos pela Oi para comprar a PT Portugal, isto porque a Altice melhorou a proposta inicial para 7.400 milhões. Como é que avalia esta proposta dos franceses? Bom, é mais uma evolução num longo processo que ainda não chegou ao fim, que é o processo da alienação da PT, ou enfim, de toda a envolvente da PT, porque há também uma OPA, como sabemos, sobre a PT-SGPS, que corre também em simultâneo. Enfim, as cartas vão sendo lançadas no terreno. Penso que é cedo para dizermos que o processo está concluído. Acho que este processo é longo, terá ainda diversos desenvolvimentos e esta é mais uma etapa desse processo. É assim que eu encaro esta notícia. Havia outros interessados que ficaram pelo caminho, como os fundos Apax e Bain, mas já era esperada esta corrida pela PT Portugal. Pois, mas também há indicação, segundo li, de que esses fundos não desistiram, ainda não atiraram a toalha ao chão, como se costuma dizer, e portanto que vão ainda manter-se na corrida e que vão melhorar a sua proposta, vão apresentar outra proposta. Portanto, como digo, este processo é um processo complexo que envolve diversos intervenientes, que envolve diversos patamares de intervenção, que aliás muitas vezes, embora possam confluir, afinal, jogam-se em tabuleiros diferentes e portanto vamos ter que aguardar e estamos longe, penso que ainda de chegar ao desfecho do processo. Ontem, a PT Portugal avançou com o plano estratégico baseado em 3 áreas: liderança no mercado, inovação tecnológica e eficiência operacional. Armando Almeida tem um grande desafio pela frente, lançar um novo ciclo na PT Portugal. Eu penso que este presidente da PT tem o mérito de separar as águas e de se focalizar naquilo que é a estratégia da empresa, não se deixando enredar muitas vezes pelo ruído daquilo que se passa relativamente a toda esta movimentação na PT. E isso é positivo. Penso que a PT precisa, sobretudo, de uma linha de rumo, precisa de uma orientação estratégica clara, precisa de alguém que, com arrojo e com visão, possa definir quais são os caminhos do futuro. E é isso que este presidente da PT tem feito. Acho que essa aposta nessas três vertentes, nesses 3 vetores, é positiva, vai em conta aquilo que é a expectativa dos acionistas e portanto, só tenho a louvar essa argúcia do presidente da PT ao definir essa estratégia para a empresa. Tem um grande desafio pela frente, tendo em conta que há 10 anos que o investimento da empresa em Portugal não era tão baixo. Tem um grande desafio pela frente. As circunstâncias de hoje não são as mesmas de há 10 anos atrás. A concorrência está instalada. Há 10 anos atrás, porventura, a posição da PT seria mais confortável, mas é a realidade da vida e das coisas e, portanto, o presidente da PT, a administração da PT, o que tem é de olhar para as circunstâncias envolventes da empresa nos dias de hoje, perceber quais são os sinais do futuro e apontar o caminho para a empresa. Penso que tudo o que tem sido dito pelo presidente da empresa até agora tem sido, a meu ver, muito sensato e muito avisado. Tendo em conta este investimento que falávamos ainda agora, parece-lhe que qualquer novo dono vai dar mais atenção à PT do que a Oi? Não posso fazer essa comparação, enfim, ninguém sabe neste momento quem será o novo dono. Enfim, relativamente à Oi, também não tenho grandes elementos de informação para poder fazer qualquer consideração sobre essa matéria. O que me parece é que é importante para Portugal
para os portugueses, para a nossa economia, que a PT se afirme como uma grande empresa nacional, como um player importante na área das telecomunicações e que tenha, de facto, sucesso nessa estratégia empresarial. Isso parece-me que é fundamental e ninguém pode pôr isso em causa.